Quais são os primeiros sinais do desenvolvimento da fala do bebê? Então, primeiro eu vou fazer para você assim um resumo do que a gente espera, tá? Tá. Então, a fala, ela é uma das manifestações da linguagem. A linguagem, ela envolve a questão corporal, gestual, o outro sentido que você dá. A linguagem envolve muitas coisas, a linguagem escrita. Então, assim, a gente fala que o bebê ele passa por fases e a gente, antes de começar aqui, estava falando disso, né? Eu sempre faço uma pergunta para todo mundo. Quando você pensa no aniversário de 1 ano do bebê, você pensa ele andando ou ele falando? Andando. Andando. Uhum. E isso é cultural, né? No primeiro ano, o bebê tem que entrar andando, né? Uhum. E se a gente pensar em termos de marcos, o bebê, ele tem até 1 ano e meio para andar. Solto, livre. Só que com 1 ano ele tem que estar começando as primeiras palavras. E as pessoas não fazem essa associação. E eu acho que tem uma coisa muito forte cultural de que meu tio falou com 4, meu pai falou com 3. E as pessoas não pensam no peso que tem isto de falar mais tarde. Né? Uhum. E se surpreendem um pouco com as crianças que falam novas, que não estão falando novas. Uhum. Então, a gente tem até na internet aí alguns bebês que ficaram como bebês... a gente tem superdotados, né? Mas, na verdade, são bebês que têm uma habilidade boa de fala, mas não é uma coisa assim, né? Até porque se é uma coisa, não é legal ser tão, né? Uhum. Pode ser altas habilidades, isso não é uma coisa tão legal, né? Então, assim, o bebê, a primeira manifestação do bebê de comunicação é o choro. E se você lembrar da Gigi lá novinha, ela com uns 2 meses, você já diz isso, é choro de fome, isso é choro de sono. Né? Então, a gente vai começando, o bebê vai começando a entender que se ele chorar de uma forma diferente, a resposta do adulto é outra. E eu sempre digo, né, não tem fala sem ter a dupla. Que isto é que eu acho que... depois a gente pode entrar nas telas aí, né? Que é a grande crítica. Então, o bebê primeiro chora, depois ele grita, e aí é aquele bebê que começa a fazer angu, angu. E a gente, enquanto adulto, vai fazer o quê? A gente vai dar intenção para isso. Você está chamando a mamãe, você está chamando, a gente começa a dar intenção, e o bebê começa a entender que aquilo que ele está produzindo, que ele é capaz de produzir. Então, é muito normal o bebê de 4 a 6 meses gritar muito. Uhum. Porque é um bebê que está explorando toda esta região. E aí ele escuta e ele percebe, ele começa a perceber que ele faz diferentes sons. Aí, aos 6 meses, entre 4 e 6, a gente espera que comecem as primeiras sílabas, que é o balbucio. Então, é o bababá, mememê, tetê, é sempre consoante vogal, consoante vogal. Mas não com uma intenção, não tipo assim, tetê de tetê. Não. Tetê de Tetê de bababá, de bababá. E o que a gente vai fazendo, Fabi? Que eu acho que esta é a sacada que as pessoas precisam entender. A gente começa a dar intenção. Então, a Gigi começa a falar mamá, você fala, você tá chamando a mamãe? Que legal, a Gigi tá chamando a mamãe, né? Então, assim... O que eu acho que as pessoas têm que entender é que não existe fala sem troca. Isso chama troca de turno. Então, eu falo, você escuta, responde. O bebê faz exatamente a mesma coisa, né? Até quando a gente fala, tipo, né? Às vezes... Eu fico, nossa, como foi legal a sua aula hoje. Tipo, isso, verdade, aquela conversa que você não filha. tá entendendo nada, né? Mas você fica, né? Mas e aí, o que aconteceu? Isso. E ela falando na língua dela, né? E aí, o que é legal é que ela começa a entender que, assim... Isto é uma coisa que tem resposta, né? E aí o que ela vai começar a fazer? Ela vai procurar as palavras. Então, o que a gente espera? A partir de 1 ano, a gente espera as palavras com intenção. Então, aí é o mamá para mamãe, é o mamá para mamá, é o tetê, né? E com 1 ano e meio, a gente espera que a criança... E aí, eu vou dizer uma coisa que foi uma luta minha. Eu não gosto dessa coisa de número. Por quê? Porque eu recebo assim, isto é palavra, né? E as pessoas ficam muito neurotizadas no que produziu. Para mim, muito mais do que produziu é o que você me falou, que a Gigi hoje acorda e pede o que ela quer de manhã. Então, ela tem intenção naquilo. Pode ser que ela não fale correto, mas ela está pedindo alguma coisa, ela está manifestando o desejo. Então, a gente espera que com 1 ano e meio a criança fale em torno de 50. Para que
a partir de 1 ano e meio, ela comece a montar frases simples. E aí eu acho que entra a grande neurose das pessoas, que é a frase. Frase não é falar, por exemplo, bom dia, porque bom dia é uma palavra que a criança repete como se fosse uma palavra única. Mas ela falar quer mamar. O que a gente tem que pensar é assim, a frase ela é muito mais simples do que a gente imagina. É falar quer, é falar dá. E o que eu percebo que as pessoas fazem, as pessoas não ensinam verbo. A gente fica assim, ó, caneca, microfone, boca, olho, nariz, a gente pede o corpo, eu acho que é importante, mas a gente não ensina para a criança verbo. Então, se a criança aponta e pede alguma coisa, você fala, pede para a mamãe, fala, dá mamãe. A gente tem que ensinar verbo para a criança, porque é o verbo que vai formar a frase. Se você pensar as nossas frases, elas acontecem porque tem verbo. Elas têm que ter sentido, né? Então, assim, falar... Tchau, mamãe, se ela tá... É uma frase, ela está manifestando já uma coisa, né? E aí, com 1 ano e meio, a gente espera isso. E com 2 anos, então, a gente vai tendo cada vez mais um progresso até 4 anos e meio, mais ou menos, que com 5 anos a gente tem que ter a criança falando como nós falamos, né? Então, não dá para pegar uma criança de 6 anos que fala sem o R, tá? Então, ela fala grupo, não fala grupo, né? A criança com 5 anos tem que falar como a gente, né? E isso eu acho que é importante porque, inclusive, muitos pediatras falam, né? Não, tá tudo bem, com 2 anos. O que eu vejo? Essas crianças que demoram para falar são crianças que normalmente têm mais problema de socialização na escola, são crianças com mais dificuldade, que depois podem ter dificuldade de aprendizagem. Então, o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que, assim, a fala é tão rica e você está vivendo isso, você está vendo isso, né? Como é legal você ver a criança conseguir manifestar um desejo, manifestar uma vontade. E a fala existe para isso, né? Sim. É o que nos diferencia, né? Não, e é uma coisa até assim, hoje eu fico mais tranquila em deixar de ir com as pessoas, que antes eu... porque eu falo, fome ela não passa. Ela pede, Ela né? sabe pedir. Isso. Então, por exemplo, esses dias ela ficou com a minha irmã, aí ela deu a janta, tal, não sei o quê, comeu milho, e ela queria mais milho. Aí ela vai até a geladeira, porque ela sabe que tá lá e fica mi. Enquanto não der, ela não vai parar. Isso. E aí eu falo, é isso, ela pede água, ela já pede as coisas que ela quer. A hora que ela quer tetê, ela pede tetê. Então eu falo, gente, eu não tenho que ficar mais falando assim, ó, tá horário da isso, porque ela vai pedir. Ela vai pedir. Então... Do mesmo jeito que ela vai te contar o que aconteceu na escola. Né? E que eu acho que, assim, não tem mãe que não se preocupe da criança estar na escola e sofrer alguma coisa. Então, é saber que a criança pode te contar, né? Mesmo do jeito dela, mas você vai ver e se prepara, porque agora, assim, entre 1 ano e meio e 2, é um boom de linguagem que você fala... Gente, não é possível que esse serzinho, que era um bebezico, né? Até por isso que a gente fala que com 2 anos, realmente, você não tem mais um bebê, né? Porque você já tem uma pessoa que expressa muito vontade, desejo, né? Então, assim, a fala acaba acontecendo... e eu acho que as pessoas entendessem a riqueza que é isso. Você está acompanhando agora, é uma delícia, né? Sim. Você vê ganhar uma nova palavra, você vê que entendeu. E ela tá numa fase que agora a gente fala alguma coisinha, às vezes nem na intenção dela falar. E ela repete, a gente fala... Precisa tomar cuidado. Não, mas assim, minha mãe tá doida, né? Porque ela não fala vovó ainda. Aí ela fala, ela vai falar paralelepípedo e não vai falar vovó. Porque aí, esses dias ela fica toda hora, né? Querendo que ela fale vovó. E a vovó ela ainda não falou. Mas aí ela tava assim, mostrando um quadro da família. A mamãe tá aqui, o papai tá aqui e tal, a titio, a bisa, o biso. Aí ela, bi? Aí minha mãe já, não acredito. Disso você vai falar e você não vai falar. Ela já, bi? E ela já olhou pra minha avó, tipo, bi? Tipo, já entendeu. Aí eu, nossa, meu Deus, vovó, ela não fala, mas tudo bem. Mas vai indo, assim, então, que nem o milho. O milho fazia tempo que ela não comia e tal, fui dar milho, gostou. Ela já começou, mi. Eu falei, já entendeu o que é, tipo, já pegou. Então, é muito doido quando ela vai pegando. Ela já tá cantando, tentando cantar? Cantar, não. Mas que nem ela fica uau. Na verdade, ela só chama minha cachorra de uau, né? Aí, esses dias, eu falei, gata, agora ela já faz miau. Como faz a gata? Miau. E a vaca? Aí eu falo, já tá pegando umas coisas diferentes, assim. Mas cantar ainda não. Porque cantar é uma coisa muito legal. E assim, ó... eu, na hora, estava falando do negócio da interação e eu acho que... obviamente, a gente sabe do poder da tela, que não pode, porque a tela é unidirecional, né? Mas, por exemplo, nós vivemos aí 3 anos de pandemia, né?
E eu sempre disse assim, olha, ligação de telefone, para mim, não é tela. Porque tem interação, tem um outro cara lá do outro lado que está respondendo para a Gigi. Então, só mudou porque não está presente, mas tá da mesma forma. Mas o que eu vejo muito assim a gente precisa prestar muita atenção para não ir para um extremo. Então, eu não estou aqui dizendo que eu sou favorável à tela, não é isso. Mas eu acho que hoje tem uma coisa que é muito forte, assim, sabe? Muito zero tela total, zero não total. pode. A gente vive no celular, né, Fabi? Qual modelo a gente dá para os nossos filhos se a gente passa o dia inteiro olhando para aquele negócio, né? Então, peraí, Gigi, que a mamãe agora está respondendo, né? Sim. A gente faz isso no automático, porque essa é a nossa vida, né? Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas, o que eu percebo muito, é uma coisa que eu tenho tentado aí, parece que a contação de história, por exemplo, é uma coisa que está se perdendo. E ela é tão rica. Cantar música de roda, as brincadeiras, né? Eu acho que assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão também a gente vai para uma coisa muito, né? Muito extremo, assim, sabe? E eu acho que contar história, cantar música, não tem oportunidade melhor de você interagir com a criança e ela saber contar e depois ela te contar aquela história. Porque você vai começar a contar a história para a Gigi, daqui a pouco você vai falar, hoje a Gigi vai contar a história para a mamãe. Olha o quanto isso é rico em termos de fala. Pensa isso. Sim, né? sim, de vocabulário, de se comunicar, tudo, né? Vai para a escola, faz isso, né? Sim. Lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube, Fabi Santina. E temos os cortes também no YouTube, no canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é @Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo. E tem o meu pessoal, né, Fabi Santina.